Trabalhar com fotografia às vezes pode significar terminar um serviço voltando para casa com centenas, talvez milhares de fotos. Editar todo esse material pode ser bastante custoso, tediante, cansativo e demorado. Ainda bem que o Darktable tem solução para isso. Com o Darktable você pode criar pré-definições das suas tarefas mais comuns, aquelas mais repetitivas, as que fazem parte do teu fluxo básico de trabalho ou da tua identidade visual. Neste vídeo, eu vou te mostrar como criar essas predefinições no Darktable e como automatizar essas tarefas para que elas sejam aplicadas automaticamente desde a importação da imagem no software. Olá, eu sou Fenri, fotógrafo, designador gráfico e estou aqui na Escola de Fotodesign para te ajudar com as tuas criações e edições de imagem usando softwares livres. Se você gosta da proposta, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações para ficar ligado nos próximos lançamentos. Feito o jabá, vamos começar a aula. Estou aqui na mesa de luz, no Darktable, para visualizar as imagens. E a primeira coisa que nós precisamos fazer sobre criar predefinições é acessar a sala escura. Você pode fazer isso clicando com o botão esquerdo aqui em sala escura ou teclando D em seu teclado. Estando aqui na sala escura, que é onde a gente edita as imagens, a gente deve acessar o nosso histórico para fazer a observação de uma coisa. Para isso, preciso sair de cena um pouquinho para que você possa me acompanhar numa coisa. Pois bem, aqui no painel esquerdo da sala escura, nós temos a opção Histórico. Neste histórico, por padrão, o Darktable ele atua criando ajustes mínimos para a tua imagem que vão até o passo 8. São módulos considerados obrigatórios de correção mínima. Por exemplo, ponto de preto e branco, perfil de cor de saída, codificação para tela, orientação. A partir daqui do passo 9, exposição já foram coisas que eu mesmo fiz, supostamente à mão, mas não exatamente. Algumas dessas tarefas foram criadas automaticamente com predefinições que eu criei. Este é o tema do vídeo. Para criar predefinições, você pode criar usando qualquer módulo, e nesse módulo qualquer que você escolher criar predefinição, você pode usar características técnicas da tua imagem, como o nome do produto, a marca, a quantidade de ISO em intervalo ou um valor especificado, a abertura, o tipo de imagem que ela é, enfim, várias possibilidades. Você pode encontrar essas informações vindo até informações da imagem, também no painel esquerdo da sala escura. Aqui você tem essas informações: modelo, fabricante, o nome completo da tua lente, abertura, a exposição, o viés de exposição, ISO, bem aqui embaixo. E é com essas informações que nós vamos trabalhar aqui. Alguns módulos são realmente muito básicos e que valem a pena você fazer ajustes. Por exemplo, se eu vier aqui em balanço de cor RGB, onde eu faço ajustes do tipo vivacidade, chroma e brilhância, por exemplo, adicionando brilho à imagem, em global, sombreando, clareando, em faixas de luminosidade diferente, o básico que eu já falei aqui, vivacidade, a chroma. Isso aqui são ajustes realmente básicos que você pode criar para a tua imagem a teu gosto. Estes aqui são os valores que eu costumo usar. Uso tanto que virou predefinição. Se você vier com o módulo aberto nesse botão aqui que eu chamo menu de sanduíche, você pode encontrar essa opção, armazenar nova predefinição. Aqui você pode dar um nome para essa predefinição. Vamos chamar ela de teste. Com isso aqui, você já criou a predefinição, mas ela não será auto-aplicada. Ela apenas ficará disponível para que você vá
até o menu novamente e escolha essa opção, sem você ter que ajustar barra por barra as informações. Se eu clicar em OK e vier aqui de novo no menu, agora eu tenho a predefinição teste. Mas, e se eu quiser transformar isso em uma aplicação automática? Aí nós vamos escolher a opção do meio dentre essas três aqui embaixo. Auto-aplicar, predefinição, as imagens correspondentes. Quando você seleciona essa caixa, várias outras informações e opções aparecem para você marcar ou preencher. Temos aqui, como já mencionado, como você preencher informações de modelo, fabricante, lente, intervalo de ISO, disposição, abertura, distância focal e o tipo de imagem. Para você validar uma predefinição automática, essa informação ela precisa ser concreta, precisa ser a informação bem como está nos metadados das tuas imagens. Não pode ser aquele nome simplificado ou na base do achismo, como ter a minha câmera, que é a Sony Alpha 57, ou apenas A57, comumente chamada, e colocar aqui A57, não vai acontecer nada. O nome técnico dessa câmera que eu tenho é SLT-A57, e você tem que digitar isso exatamente como está aqui. Alguns produtos têm uns nomes muito grandes, muito confusos, e se você errar um espaço, um traço, ele não funciona. Para você ter certeza de que vai funcionar, você pode sair daqui, vir até informações da imagem, e aí, ao invés de apenas usar esse painel como fonte de observação, você vai copiar essa informação. Então, baseado em modelo e fabricante, que são as duas informações que eu mais uso, eu vou preencher um novo módulo com predefinição usando informação de modelo. Você pode fazer isso selecionando o texto, clica e arrasta sobre uma linha de conteúdo, Ctrl C, e ela já vai para a tua área de transferência. Não tem aviso, não tem mensagem de nada, apenas confia. Ctrl C, volta aqui para editar esta predefinição, auto-aplicar. Como eu copiei a informação de modelo, eu vou colar aqui, ó, modelo SLT A57. Se o nome for curto, for fácil, você pode digitar manualmente também. Fica a critério pessoal. Você pode definir características de ISO, lente, fabricante, tudo isso já foi mencionado, mas aqui a gente vai trabalhar com coisas relevantes. Por que você adicionaria um módulo automático de balanço de cor RGB, que mexe com cromaticidade, matiz e luminosidade, quando você tem ISO especificado? É esse tipo de pergunta que você deve responder antes de criar uma predefinição. Por exemplo, eu tenho aqui um módulo que se chama correção de lente. Nele eu não tenho nenhuma predefinição, mas eu posso ativar assim mesmo. Agora, se eu expandir esse módulo, eu tenho toda a informação aqui da câmera. Ele já sabe que a minha câmera é uma Sony Alpha 57, sabe qual é a lente que está sendo usada, qual foi a milimetragem exata sendo usada, qual é o fator de corte, enfim, várias outras informações. Quando estamos falando de lente, faz sentido eu criar uma predefinição que fale sobre lente. Então, se eu vier aqui com a informação Sony AF DT 55-200, Ctrl C. Agora eu vou criar uma predefinição, clico aqui no menu, armazenar nova predefinição, e vou chamar essa predefinição de 55-200. Auto-aplicar, e aí sim eu vou preencher uma informação relevante aqui. Eu vou falar que toda vez que eu tiver a lente Sony AF DT 55-200, eu quero que ele atue.
qual a distância focal ou qual abertura eu quero trabalhar quando eu for usar isso. Quando que isso aqui será relevante? Eu vou pela distância focal. Como ela é uma lente 55-200, 55 é até razoável, ela não tem tanta distorção. Mas vamos dizer que seja a partir de 120. Então, de 120 a 200, eu quero que ele faça autocorreção. Eu vou voltar até o meu histórico, vou redefinir tudo e agora a gente pode ver ele trabalhando. Ops, redefini a imagem e não tenho a autocorreção de lente aplicada. Por que isso? Porque a minha imagem não foi feita dentro do intervalo que eu criei. A minha imagem foi criada com a milimetragem de 75 milímetros. E eu coloquei a predefinição para atuar com 120 milímetros. Agora, se eu mexer nessa predefinição, ativar a predefinição e editar a predefinição para que ele atue a partir de 70 milímetros, novamente eu vou redefinir a imagem. E agora sim, redefini e ele já está ligado. Qual é a predefinição que ele está usando? 55-200. Agora, para confirmar que isso não é invenção minha, que não é larota nenhuma, eu vou editar a predefinição, vou voltar a colocar um valor maior no intervalo que ele não trabalha, colocar 80. Vou redefinir a imagem. E tá lá, ele não atua mais. Então ele atua baseado nas características que a gente determina para ele. O balanço de branco, apesar de ser um módulo considerado obrigatório e já vir ativado quando a gente abre a imagem na sala escura, você pode criar predefinições bastante específicas para o teu trabalho. Se você sabe, por exemplo, que você trabalha com Nikon e ele tem tendências a puxar para verde, você pode criar uma predefinição que puxe para magenta para fazer a compensação automática. O que não é o meu caso, né? Mas é uma situação onde você pode querer criar uma predefinição de balanço de branco personalizada. Ele já tem o seu próprio padrão, mas se você criar uma predefinição onde já existe uma predefinição criada pelo próprio Darktable, a tua predefinição prevalece. Então eu posso editar a predefinição e colocar aqui informações relevantes. O balanço de branco tem a ver geralmente com a própria câmera, como ela registra a imagem. Então, coloquei aqui, ó, modelo A57, fabricante Sony. Então, toda vez que ele encontrar essas informações nos metadados, ele faz autoexecução. Como eu só tenho essa câmera, só fotografo com ela, só trabalho com as imagens no Darktable com as imagens da minha câmera, ele vai sempre aplicar. Agora, uma coisa que também pode ser relevante é você lidar com situações de aberração cromática. O Darktable tem um módulo específico para aberração cromática. Você tem aqui aberrações cromáticas, que é o novo módulo. Aberrações cromáticas em RAW está disponível também, se for o caso. Mas aqui você tem a questão da aberração cromática. Quem é o elemento que cria aberração cromática na fotografia? Se você registra a imagem e ela já está com aberração cromática, isso é responsabilidade da lente. A lente cria esse fenômeno nas nossas imagens. Então, você vai criar uma predefinição baseada em usar uma lente específica. Se você sabe que você tem uma lente que faz aberração cromática em determinada ocasião, você vai preencher a informação de lente, vai adicionar uma informação de distância focal ou de abertura. Geralmente tem a ver com abertura. Uma abertura muito de valor baixo. Uma abertura, sei lá, a partir... Tem uma lente 1.4 e quando eu tô no 1.8 ele fica ruim. E toda vez que o Darktable encontrar imagens na tua coleção que sejam de uma lente específica, no caso, essa lente que você especificar, que você sabe que tem aberração cromática, nessa faixa de abertura, ou nesse valor especificado,
Sim, isso pode virar um intervalo ó, de 1.8 até 2.8. Imagens nessa faixa criam aberração cromática. Então, toda vez que ele encontrar imagens nesse intervalo de 1.8 a 2.8, ele vai auto-aplicar e resolver o teu problema baseando-se em alguma coisa. Vou chamar de Minolta. Eu tinha uma lente Minolta e ela criava aberrações cromáticas, às vezes bem toscas, e era só fazer isso. Obviamente, não é só digitando Minolta. Eu falei aqui anteriormente que para você validar a execução, a informação precisa estar concluída. Você não precisa exatamente preencher esses dados aqui em cima, mas alguma coisa tem que estar preenchida. Só que se você deixar muito vago, como abertura 1.8, 2.8, a menos que você só tenha lente com aberração cromática e você queira resolver a aberração cromática em todas as imagens nessa faixa, aí tudo bem. Agora, se você tem mais de uma lente e você sabe qual é a lente que tem o problema, aí você deve consultar as informações da imagem e preencher exatamente como está no metadado. Alguns módulos simplesmente não valem a pena você criar uma predefinição, como corte, a menos que você trabalhe em estúdio com uma distância exata na milimetragem. Ó, coloquei o meu tripé exatamente aqui nesse ponto, com essa luz. Ele está pegando exatamente o meu plano de fundo. Ó. A partir daqui, corta. Mas isso é muito específico. Então, eu não recomendo você criar predefinições, por exemplo, de corte, com nenhuma característica da tua câmera. Só se você realmente se enquadrar nessa situação. Se você tem um estúdio, você põe no tripé e está sempre exatamente no mesmo centímetro, com os pés no chão, a milimetragem da tua lente e a câmera são sempre as mesmas, já está tudo ajustadinho, beleza. Agora, em outros casos, realmente é desnecessário e pode chegar até te atrapalhar mais do que ajudar. Criar uma predefinição de corte, de correção de perspectiva e outras coisas desse tipo. Por enquanto, o Darktable ele tem algumas coisas que são úteis, são interessantes, como rotação e perspectiva, que você tem aqui como autodetectar regiões, pode autoajustar horizontalmente, verticalmente, ou fazer um ajuste completo em ambas as direções, mas isso aqui não é carregado para pré-definição, ele carrega os valores exatos já aplicados. Então, criar uma pré-definição disso aqui não seria útil, bem como pode acontecer com a orientação. Você pode ver que o Darktable ele raramente erra, para não dizer nunca. Eu nunca vi errar, mas se com a tua câmera erra a orientação, você sabe que as imagens que são feitas verticais não são giradas automaticamente, aí você pode criar uma predefinição ou usar uma das que já existem. Aqui no caso, orientação tem várias opções mesmo. Mas se você quiser, você pode criar uma e auto-aplicar baseado na tua câmera. Ah, a minha câmera, eu tenho duas aqui, aí uma delas é uma Nikon bem antiguinha, ela não tinha giro automático. Então, vou colocar aqui uma predefinição com a fabricante Nikon. Beleza. Você salva e toda vez que ele encontrar uma imagem da marca Nikon, ele vai auto-rotacionar a tua imagem. Bem simples. Isso vale para qualquer módulo. Aqui os meus painéis estão bem vazios, porque eu já ensinei a criar um fluxo de trabalho personalizado. Olhe no card aí em cima se você quer aprender a simplificar. Se você acha que o Darktable ele é muito complicado de lidar, porque tem muitos módulos em exibição, são coisas que você não usa, é um exagero, assista esse vídeo. Você vai aprender a limpar a tua visão e ter à vista só o que você realmente usa. Ao todo, são mais de 100 módulos que o Darktable tem, e a cada nova versão mestre, você tem novos recursos. Então, coisas para você fazer autocorreção não faltam. Aqui, por exemplo, um último exemplo que eu gostaria de dar é sobre a redução de ruído. Eu falei sobre o criar predefinição baseado em ISO, e aqui está um motivo para você criar.
Se você trabalha com imagens em RAW, você precisou elevar o nível de ruído, ISO, na tua imagem, e você quer resolver isso automaticamente, você pode criar predefinições que resolvam isso para você. Você vai abrir o módulo, vai fazer o ajuste que você quer e vai criar uma nova predefinição. No caso aqui eu já tenho uma chamada A57, aplicou, eu posso editar esse módulo e aqui eu tenho algumas informações. Sony SLT A57 ISO 800. Ou seja, toda vez que ele encontrar imagens com ISO 800, ele auto-aplica. Só que isso não é exatamente útil, ele está aqui incompleto. O ideal seria criar um intervalo. De 800 até quanto? Pense nisso baseado na tua câmera. Quanto a tua câmera produz de ISO e até onde é aceitável. No meu caso, a partir de 800 já fica ruim. Mas até 16.600 ele vai. Então, de 800 a 16.600, eu quero que ele reduza isso, reduza ruído da imagem. Então, a partir daqui, beleza. Aqui o ISO está em 100. Neste caso, mesmo que eu redefinisse o histórico, ele não aplicaria. Nesse caso, nesse dia, eu não cheguei a usar ISO alto, porque o dia estava realmente claro, estava bem agradável. Então, ISO baixo, eu cheguei a usar no máximo 400. E para demonstrar a autoaplicação do zero, a partir da importação, como eu mencionei no começo do vídeo, adicionar a biblioteca na mesa de luz para adicionar uma nova coleção. E eu separei aqui a coleção 29, que é uma coleção até já conhecida aqui no canal. E beleza, ele está auto-aplicando as predefinições que eu criei. Quando ele começa a importar desse jeito, demorado, é porque ele está escrevendo o XMP. E como eu tenho auto-aplicação, ele realmente está criando esses arquivos. Se nós abrirmos a imagem, que foi recém-adicionada, vamos procurar entender por que que a imagem está desse jeito. Ele não estava com autoexposição que eu criei. E está aqui com a brilhança em 60 por causa da predefinição que eu também criei, a predefinição teste. Ela não é realmente útil, eu vou excluir essa predefinição. Se eu redefinir o módulo, eu vou colocar aqui 40 em vez de 60, já está bem razoável. Vou deixar aqui vivacidade em 20, chroma em 10. 175. Como eu excluí a predefinição teste, aquela criada no começo do vídeo, eu agora tenho apenas a predefinição que eu tinha antes, que ela é mais assertiva. Assim, eu posso confiar que se eu excluir o histórico, e a gente pode fazer isso em lote, estando na mesa de luz, em pilha de histórico, no painel direito, clica aqui, ó, em descartar histórico, diga que sim, e vai excluir histórico, e a correção será feita. Beleza, a correção está feita. Agora, se ela afetou muitas outras imagens, basta você selecionar tudo e recomeçar. Se afetou apenas uma pequena quantidade de imagens que não correspondem ao padrão, saiu da situação, foi uma situação realmente adversa, fala, ó, minhas imagens estavam padrão, mas algo aconteceu aqui, eu não consigo usar essa predefinição. Aí, você pode ajustar manualmente. Ele não vai refazer a menos que você exclua o histórico e comece de novo. Uma vez que você tem uma predefinição realmente feita, está aqui aplicado, você faz um ajuste, vou colocar aqui, chroma em 50, para exagerar mesmo, aí você pode ver que a predefinição que eu criei
está desmarcada, ou seja, ela não está sendo usada. Se eu redefinir o módulo, também, ele não auto-aplica, ele auto-aplica no começo da imagem. Se você quiser voltar a usar, basta marcar. E é isso. Você pode fazer isso em absolutamente todos os casos. Esta foi a dica do vídeo. Aqui você aprendeu a criar uma predefinição para os módulos no Darktable e como transformar isso em auto-aplicação para imagens com histórico limpo ou imagens recém-importadas. Vale dizer que as imagens que já foram trabalhadas antes, que já têm arquivos XMP lá dentro da pasta das tuas imagens, elas não vão sofrer alteração se esse XMP for pertencente ao Darktable. Se você trabalhou com uma coleção ano passado, aí você vai voltar a editar agora, e ela já tinha esses arquivos salvos lá, ele vai carregar esses arquivos e não vai usar as predefinições automáticas que você criou. Se você quiser voltar a usar elas, importa do jeito que tá, limpa as predefinições como eu ensinei há pouco, e aí sim, comenta aqui pra mim o quão útil esse vídeo foi. Será que era isso que faltava para você engajar no uso do Darktable? Comenta aqui pra mim que eu estou na guarda. Agora, se você quer aprender como colorizar as suas imagens como profissional, assiste a este outro vídeo aqui que está aparecendo na tela para você agora. Nele eu mostrei a fundo como funciona o módulo tabela de cores para você editar as suas imagens mudando completamente as cores com fidelidade máxima, usando o perfil Lab ainda. Você conhece o perfil Lab? Não? Você vai entender como ele funciona e como ele pode ser benéfico nesse vídeo aí. Muitíssimo obrigado por tua audiência e até mais.